justamente para repassar, ou para desmontar, para desmanchar, ou até para contrabandear para outros países. Sem uma polícia civil investigativa, fortalecida, da mesma maneira como nós fizemos com a Polícia Federal no nosso tempo de governo, que tinha autonomia, tinha força e tinha investimento. Com uma polícia civil forte e integrada à polícia militar, com os círculos de segurança do meu plano de governo, o ponto de focal, e depois você tem o patrulhamento a pé e o patrulhamento motorizado, são 3 círculos de segurança. Essa proposta, com a integração à Polícia Civil, aí sim você vai combater o crime organizado e vai diminuir a incidência dos crimes patrimoniais, inclusive na área rural, que está muito grave aqui em São Paulo. Candidato Tarcísio de Freitas, 1 minuto e meio. Bom, boa noite, Thaís. Olha, nós temos que investir pesadamente em segurança pública. Não é admissível que, por exemplo, a dona Regina, que acabou de comprar um celular, está pagando ainda no crediário, tem esse celular furtado, e que as pessoas voltem a ser vítimas de sequestro. Nós vamos aumentar o efetivo policial por meio de concursos e vamos valorizar as polícias por meio do aumento de salário, por meio da assistência jurídica, por meio da melhoria dos programas de saúde, por meio dos planos de carreira. Além disso, vamos investir pesadamente em tecnologia para monitorar as áreas de maior incidência de crime, para a gente melhor dispor o efetivo policial. Então é fundamental usar a tecnologia para coibir esse tipo de roubo. Vamos combater pesadamente, usando inteligência, as quadrilhas de receptação, porque se a gente não atuar no receptador, nós não vamos ter êxito. Agora, tem 2 questões que são fundamentais também para que a gente não fique enxugando gelo. E São Paulo tem que exercer a liderança para mudar a legislação federal. Uma é acabar com a audiência de custódia, porque o preso, ele é preso, ele é detido e na hora seguinte ele é liberado e vai roubar de novo e ainda vai debochar do policial. E a segunda coisa é a redução da maioridade penal, para desestimular o uso de menores infratores na realização desses crimes. Então, essas 2 medidas de mudança na legislação federal são fundamentais e tem que contar com a atuação do governo do Estado. A próxima pergunta é do jornalista Joel da Atena. Você assiste às 8 da manhã no Bora Brasil na tela da Band e também às 1 da tarde na Rádio Bandeirantes. Sua pergunta, Joel, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos que nos acompanham. A minha pergunta é ligada ao agronegócio. Nós sabemos que o estado de São Paulo é uma das regiões que mais produzem alimentos para o mundo, não somente para o Brasil. E às vezes a gente se esquece que o alimento ele sai da propriedade rural, ele sai das mãos do produtor rural, que enfrenta inúmeras dificuldades, a começar pelo ativismo ambiental mesmo, muitas das vezes punidor. Um exemplo, o nosso clima está cada vez mais seco, cada vez mais severo. Se o produtor rural não se preparar para o período de sequidão, talvez aumentando um reservatório ou criando um reservatório, ele não terá condição de produzir os alimentos tão necessários. A minha pergunta é a seguinte: o que fazer não para ajudar o produtor rural, mas para não atrapalhar o produtor rural? Né? Tem aquela velha frase, quem não pode ajudar, que não atrapalhe. Começa com o candidato agora, Tarcísio de Freitas, 1 minuto e meio. Cara, Joel, boa noite. Nós temos que ajudar, sim, o produtor rural, o grande produtor rural e o pequeno produtor rural que precisa da mão do Estado. Precisa contar com a segurança jurídica, então ele precisa, no final das contas, da regularização fundiária, da regularização ambiental, precisa da assistência técnica, então a gente precisa rever, revigorar os centros de assistência técnica integral. Eles precisam da mão do Estado na questão do crédito rural e do seguro agrícola, e eles vão precisar também de facilidade para ter o licenciamento. O licenciamento ambiental é um instrumento de gestão de risco ambiental e é fundamental que a gente elimine a burocracia e tenha critérios que sejam muito claros para que a gente possa, por exemplo, fazer o licenciamento de empreendimentos hídricos para reservação, porque é fundamental que a gente tenha as culturas irrigadas, principalmente no estado onde falta água. Falta água em Salto, falta água em Ourinhos, falta água em Ribeirão Preto, falta água em Itu. Então, no final, para a gente ter a cultura irrigada, falta água em Indaiatuba, é fundamental que a gente possa trabalhar nesse licenciamento, que tem que ser racional. A gente tem que confrontar o potencial degradador do empreendimento com a resiliência do meio ambiente, seguindo uma curva de aumento de complexidade gradativa, de maneira que os empreendimentos simples possam ser facilmente licenciados. Vamos investir também na questão da tecnologia e da pesquisa no setor do agro.
Candidato Fernando Haddad. Senhor, boa noite. Você tem toda a razão em se preocupar com essa questão por dois motivos. Primeiro, os órgãos de licenciamento ambiental do Estado foram desmontados nos últimos 4 anos. Nós vamos ter que reaparelhar o Estado para fazer o licenciamento ambiental rapidamente. Como eu fiz aqui na Prefeitura de São Paulo, nos empreendimentos imobiliários. Antigamente você levava 1 ano para aprovar um empreendimento e hoje em poucos dias você aprova um empreendimento e gera empregos na construção civil com empreendimentos espalhados pela cidade toda. Mas tem um segundo ponto que as pessoas precisam compreender porque diz respeito à sua qualidade de vida, você que nos acompanha. A mudança do regime de chuvas aqui em São Paulo tem a ver com o desmatamento na Amazônia. Nós desmatamos, durante o governo Bolsonaro, nós desmatamos uma Bélgica na Amazônia. Isso está afetando o regime de chuvas aqui. Isso implica construir reservatórios de água, porque não haverá água para irrigação. E o grande consegue fazer o reservatório, o pequeno não. E é por isso que está faltando feijão, arroz, mandioca a preço baixo na sua mesa. Porque o governo não tem uma visão global do problema ambiental. É um problema mundial, mas tem um problema nacional que precisa ser resolvido e nós não podemos ser parte do problema. O Brasil tem que ser parte da solução e São Paulo junto. Quem pergunta agora é a jornalista Sheila Magalhães, no ar na Band News FM a partir de 7 da matina. Boa noite, Sheila. Boa noite, Rodolfo. Boa noite aos candidatos. Boa noite a você que nos acompanha. Todos os dias na Band News FM a gente recebe mensagens de ouvintes com queixas e são muitas as queixas em relação a atrasos e falhas na circulação de trens do metrô e da CPTM. Quando eu digo todos os dias, não é uma força de expressão. Todos os dias interferindo, é um dado de realidade, interferindo na rotina das pessoas, na produtividade, no trabalho, na qualidade de vida, enfim. De que maneira os senhores pretendem melhorar essa situação, garantindo mais previsibilidade às pessoas? E que planos os senhores têm para levar o transporte sobre trilhos de passageiros para além da região metropolitana? Candidato Fernando Haddad. Sheila, muito obrigado pela pergunta. Olha, eu não tenho nenhum preconceito contra parcerias público-privadas. Inclusive, eu sou autor da lei que regulamentou as parcerias público-privadas no Brasil. E eu e a minha companheira, Anistela, inclusive criamos o ProUni, que é a maior parceria público-privada já feita no Brasil, que atende o estudante de baixa renda que não pode pagar a faculdade e faz uma parceria com as instituições privadas. Agora, você tem que saber fazer parceria, porque se você não souber fazer parceria, acontece o que está acontecendo em São Paulo. Existe uma coisa, quando você faz a concessão, que chama caderno de encargos. Nesse caderno de encargos tem que estar estabelecido quais são os compromissos, né, que vão ser assumidos por cada concessionária. E isso tem que ser regulado, cobrado periodicamente. Isso não está acontecendo. Eles estão privatizando o filé mignon, estão ficando com o osso e não estão investindo dinheiro público naquilo que fica com o Estado e o sistema está se desorganizando ao invés de se organizar. Nós vamos ter que contar com mais investimentos em trilhos, inclusive intercidades. E eu tenho certeza que o presidente Lula fará um grande investimento em trilhos aqui em São Paulo. Sentei com ele, pactuamos um plano de metas aqui para São Paulo, para levar o metrô para a região metropolitana, para sair da capital, mas também para fazer o trem intercidades, para a gente relembrar os bons tempos em que eu ia para a cidade do interior de trem para ver meus parentes. Candidato Tarcísio de Freitas. Olha, é inadmissível os atrasos na circulação de trens da CPTM, no metrô. A gente viu recentemente muitas falhas na linha 8, na linha 9, que foram recentemente concedidas e a gente tem que cobrar imediatamente o cumprimento do contrato de concessão. Existem lá várias cláusulas que precisam ser cumpridas e se não forem cumpridas, a gente tem que entrar com as punições, com as multas e até com a declaração de caducidade, a realização de um novo contrato de concessão ou mesmo a gestão pública daquela linha, né? Retornar aquilo para a CPTM. Então, nós vamos atuar para que os contratos sejam cumpridos. E eu tenho certeza que eles serão com uma ação firme. E é fundamental expandir o transporte sobre trilhos. No nosso governo, nós vamos tirar a linha 2, que precisa sair da Vila Prudente, chegar na Penha, sair da Penha, chegar
lá no bairro do Pimentas, lá em Guarulhos, né? A gente vai atender Guarulhos, a gente vai atender expandindo a linha 4 da Vila Sônia até a Tabuão, fazer com que a linha 15 chegue até a cidade de Tiradentes, que é fundamental, compromisso de muito tempo, terminar a linha 17, que vai ter que se ligar à linha 1, Jabaquara, até a linha 4 para atender também Paraisópolis. E vamos investir nos trens intercidades. Está fácil fazer. Primeiro leilão que nós vamos fazer vai ser do trem intercidades Campinas-São Paulo, porque nós já tomamos todas as providências com a prorrogação da Malha Paulista e a renovação do contrato da MRS para tirar esse projeto do papel. O próximo a perguntar é o jornalista Marco Antônio Sabino, apresentador do programa Olhar de Repórter na tela da Band, todos os sábados às 9 da manhã, discutindo os problemas de São Paulo. Fala, Sabino, boa noite para você, sua pergunta. Boa noite, Rodolfo, boa noite, candidatos, boa noite àqueles que nos acompanham. Muitas cidades no mundo conseguiram recuperar suas regiões centrais, o centro da cidade. No entanto, aqui em São Paulo se fala há muito tempo, São Paulo capital, há muito tempo se fala isso e nada efetivamente aconteceu. Como é que o governo do estado pode colaborar para que isso, de uma vez por todas, aconteça e São Paulo tenha um centro melhor para se viver, para se visitar, para se circular? Como o governo do estado ajuda efetivamente? E em quanto tempo vocês acreditam que se possa ver um centro da capital melhor do que está hoje? Agora quem começa é o candidato Tarcísio de Freitas, 1 minuto e meio. Boa noite, Marcos Sabino. Uma pergunta fundamental, porque ela tem a ver com segurança, ela tem a ver com saúde pública, ela tem a ver com o turismo de compras, com o turismo de negócios na cidade de São Paulo. A gente tem uma proposta muito importante de construir o centro administrativo de São Paulo na região da Praça Princesa Isabel, trazendo o centro do governo de São Paulo para o Campos dos Elíseos. Isso é fundamental porque significa levar o poder para o centro. Quando você leva o poder para o centro, você traz o senso de urgência, você fica comprometido com o problema. Isso é uma componente fundamental, por exemplo, para você resolver o problema da Cracolândia. Então, essa chegada do poder no centro, juntamente com a habitação de médio padrão, com a habitação de interesse social, ela é fundamental para a gente reabilitar o comércio, para que o comércio possa funcionar até mais tarde, para que a segurança volte a imperar, para que a gente devolva a cidade para as pessoas. Temos outros projetos interessantes, o rebaixamento da linha férrea, por exemplo, que vai da Lapa até o Campos dos Elíseos, passando pela Barra Funda. Isso cria um espaço que pode ser aproveitado e nós temos que adensar a população naquelas áreas onde a gente tem infraestrutura de saneamento e infraestrutura de transportes. Isso vai revitalizar o centro da cidade, vai trazer novos negócios e vai ter um papel fundamental no restabelecimento da atividade econômica, no restabelecimento e no resgate dos empregos, que a gente vai ver o comércio funcionando com o terceiro turno e muita gente sendo contratada. Candidato Fernando Haddad. Bom, concordo que é prioridade, né, recuperar o centro de São Paulo, que está abandonado há praticamente 6 anos. Né? Os projetos que Marta Suplicy, eu, José Serra fizemos aqui no centro de São Paulo estão praticamente abandonados. Não se faz mais nada no centro de São Paulo e, ao contrário, hoje você tem o dobro ou o triplo de pessoas em situação de rua sem que o poder público, Estado, governo federal ou governo municipal tomem qualquer providência. Agora, eu sou contra levar o Palácio dos Bandeirantes para o centro de São Paulo. Você vai gastar um dinheirão para fazer outro palácio e não vai acontecer nada no centro de São Paulo, porque o centro de São Paulo está precisando de morador. É o contrário. Tem muito emprego no centro de São Paulo, não tem morador. Nós precisamos revitalizar o centro o dia inteiro e não só no período diurno. Nós precisamos ter moradores e temos um ambiente em que as pessoas possam conviver. E para isso você precisa recuperar planos habitacionais consistentes, resgatar o Minha Casa Minha Vida, que acabou, sobretudo para a população de 0 a 3 salários mínimos, que não vê a cor do Casa Verde e Amarela, e tinha muito investimento do Minha Casa Minha Vida justamente para essa faixa de renda. E São Paulo precisa ter um mix, gente de todas as classes sociais morando no centro de São Paulo, recuperando aquilo tudo, como nós estamos fazendo em relação ao Minhocão, ao Vale do Anhangabaú, assim por diante. Nós vamos recuperar esses projetos e recuperar a produção de moradia no centro de São Paulo. E agora, para terminar essa rodada, quem faz a pergunta é a jornalista Paula Valdez, do canal Band News, 24 horas por dia de notícia. Acordou cedo, Paula está lá às 6 da manhã, já no Band News TV. Sua pergunta, boa noite, Paula.
Boa noite, Rodolfo. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. Minha pergunta é sobre educação. Vocês até falaram um pouquinho no primeiro bloco, mas não falaram dos projetos de vocês. Eu, inclusive, antes de vir para cá, eu abri nas redes sociais essa pergunta para que os eleitores, as pessoas fizessem. E elas mais querem saber a respeito de defasagem e qualidade do ensino. Defasagem, a gente sabe que na pandemia, no Brasil como um todo, a gente teve aí o seu aumento, muita gente saindo da educação ou porque precisava trabalhar ou porque não tinha condições, né, de acompanhar suas aulas online. Qualidade de ensino, a gente tem um estudo que mostra que, inclusive, muitas pessoas que saem das escolas não sabem fazer uma conta básica de matemática. Isso sem falar na infraestrutura, também mencionada por vocês aqui, várias escolas do estado de São Paulo prestes a fechar, porque a verba destinada a elas ou não chega ou não é suficiente. Então, eu pergunto para vocês, educação como base e como futuro, qual o projeto de vocês? O candidato Fernando Haddad começa. Olha, nós temos algumas questões emergenciais para resolver imediatamente. A primeira delas, a alfabetização de crianças até 10 anos. De novo, os governos cruzaram os braços. Eu vou lançar logo em janeiro, com os prefeitos, um plano de alfabetização. Metade da matrícula do Fundamental 1 é estadual, metade é municipal. Vamos fazer um grande plano de alfabetização para recuperar o tempo perdido na pandemia. Segundo plano emergencial, evasão de jovens do ensino médio e do ensino universitário, da educação superior. Precisamos trazê-los de volta com programas de bolsa, estágio, aprendizagem, que nós fazíamos no Ministério da Educação quando eu fui ministro por 7 anos. Portanto, tenho uma experiência muito rica na educação e vamos fazer muitas parcerias com os melhores educadores do país. Terceiro lugar, garantir a autonomia universitária. Não fazer o que está acontecendo hoje no Brasil, de ameaçar as universidades. As universidades são um patrimônio desse país e elas formam os nossos professores. Nós vamos ter a compreensão do papel delas em relação à educação básica. Não há como a educação básica ser boa se nós não tivermos um magistério qualificado nas nossas principais universidades. Então nós precisamos recuperar isso e valorizar o magistério. O magistério foi destroçado, confiscado nos seus direitos, né, desrespeitado no seu plano de carreira. Não há educação sem parceria com as nossas professoras. E nós vamos recuperar a confiança delas para fazer um grande trabalho pela educação paulista. Candidato Tarcísio de Freitas. Bom, boa noite, Paula. Tema fundamental, nós vamos trabalhar muito na educação, que é a base, é o nosso futuro. E nós precisamos, no final das contas, disponibilizar uma educação de qualidade. Não adianta ficar distrito àquilo que é competência do Estado, porque realmente, se a gente não cuidar do ensino básico, se a gente não cuidar da alfabetização, quem vai chegar no Fundamental 2, quem vai chegar no ensino médio? Nós precisamos recuperar o tempo perdido, que o Brasil foi campeão em afastamento de sala de aula. 2 anos com os alunos afastados em sala de aula, não aconteceu isso em lugar nenhum do mundo. E essa recuperação vai se dar em cima de 4 pilares. O primeiro, política de transferência de renda para combater a evasão escolar. Nós vamos dar uma bolsa para todos os alunos do ensino médio de R$ 120 ao longo dos 12 meses, para reter os alunos na sala de aula e ajudar as famílias, para que os pais tenham tranquilidade. Hoje são 20 mil famílias assistidas com R$ 500, nós vamos passar isso para 100 mil famílias assistidas com R$ 500, ou seja, vamos aumentar a transferência de renda. Segundo, criar um núcleo de assistência às famílias para combater problemas como a depressão, para fazer com que as famílias percebam a importância de ter o aluno em sala de aula. Terceiro, nós vamos aderir ao Plano Nacional de Recuperação da Aprendizagem para selecionar aquilo que vai ser recuperado de forma imediata. E quarto, investir na infraestrutura escolar. E nada disso vai funcionar se a gente não cuidar do professor, se a gente não rever o piso do professor, não rever a Lei Complementar 1374 de 2022, não cuidar da remuneração dos professores, do confisco dos aposentados que a gente vai acabar e do IANSP, do tratamento médico dos servidores. Com isso, chegamos ao final desse bloco. Eu aproveito para reforçar que no próximo domingo, atenção, já anota e reserva o seu domingo, 8 da noite. Confronto será entre os candidatos à presidência. Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão se encontrar neste mesmo estúdio para o primeiro debate do segundo turno. Vamos ao rápido intervalo e, na sequência, mais um confronto direto entre os candidatos ao governo de São Paulo. Olho no voto, olho na Band. Eric Jacan chegando no maior estilo para quebrar a internet. O que você quer, Chernobyl? Momentos épicos. Você é vergonha da profissão! Pode jogar. Esse aqui também tá quebrado.
Entrevistas exclusivas, conteúdo inédito. Quer saber mais? O sonho está na rede, quer dizer, o pesadelo. É o canal do Pesadelo na Cozinha no YouTube. Acesse e boa diversão. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs. De onde? Da Band, é claro. Fala galera, meu nome é Joana Trepton, eu sou Juliane Salvan e nós somos as apresentadoras do podcast Passa Lá no RH. Tudo o que você precisa saber sobre mercado de trabalho, recolocação profissional para você se dar bem na vida profissional. Emprego não vai na porta bater, a gente que tem que ir atrás do emprego, né? Exato, as dicas que vão mudar a sua vida toda segunda-feira no YouTube Band Jornalismo e no seu tocador de podcasts predileto. Até lá!
Voltamos ao vivo com o primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo de São Paulo. Esse programa é transmitido também pelo Band News TV e pelas rádios Bandeirantes e Band News FM. Agora, mais um confronto com banco de tempo entre os candidatos Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad. Seguindo as mesmas regras do primeiro bloco, cada um terá 15 minutos para administrar como preferir. A ordem agora é invertida, então quem começa com a palavra é Fernando Haddad. Bom debate, por favor, candidato. Tarcísio, até em respeito ao eleitor que está nos acompanhando, eu fui ler o seu plano de governo. E me deparei com algumas propostas que me são muito caras, que dizem respeito até a coisas que eu lidei pessoalmente. Por exemplo, merenda escolar, assistência farmacêutica, moradia para baixa renda. E nós sabemos, nós temos muito orgulho aqui de São Paulo. São Paulo é um estado forte, é um estado que pode fazer políticas com as próprias pernas. É quase um país, é um país do estado de São Paulo. Nos orgulha, mas nós estamos dentro de uma federação. E esses programas, eles são federativos, contam com o apoio do município, do estado e da União. E quando eu olho o orçamento federal, que foi encaminhado para o Congresso, já está lá. É o orçamento do seu governo. Não existe verba para nada disso. Ou seja, não existe pacto federativo para você garantir moradia para a população de baixa renda, para você garantir uma merenda que seja saudável, não a que hoje está sendo oferecida, 36 centavos por dia por aluno, é o que está sendo pago hoje. E, sobretudo, a questão dos medicamentos que está faltando em todos os postos de saúde. Qual é o milagre? Como é que seu plano vai se realizar se você não tem o pacto federativo com prefeitos e com o governo federal previsto no seu plano de governo? Vamos lá, Haddad, vamos falar de merenda escolar, de assistência farmacêutica. Primeira coisa que eu preciso dizer, não vai faltar dinheiro para merenda escolar, não vai faltar dinheiro para farmácia popular. A gente percebeu muito bem o que aconteceu no orçamento. Ora, a partir do momento que eu tenho o teto de gastos e a despesa obrigatória vem crescendo, diminui o espaço para despesa discricionária. E hoje nós temos a emenda do relator. Aquilo que saiu da despesa discricionária foi acrescido na emenda do relator e vai ser uma decisão do Congresso Nacional manter. Agora, se o Congresso Nacional não tomar essa posição, uma mensagem modificativa vai ser enviada pelo governo do presidente Bolsonaro ao Congresso para restabelecer os valores da merenda escolar e da farmácia popular. Isso é fundamental. E o presidente Bolsonaro vai garantir, já disse, vou garantir o recurso da merenda escolar, vou garantir a farmácia popular. No nosso governo também não vai faltar merenda, porque a segurança alimentar é uma questão fundamental. Então, primeiro, nós vamos aumentar a rede de Bom Prato, porque ainda é muito tímido, nós temos pouco mais de 60 Bom Pratos no estado de São Paulo. Nós vamos dobrar essa quantidade de Bom Pratos no estado de São Paulo. Nós vamos também fazer com que a merenda escolar aconteça nos 12 meses do ano, inclusive os períodos de recesso escolar. Isso vai ser fundamental. Eu me lembro que na sua gestão na prefeitura, no final da gestão, havia a compra de salsicha e com 35% acima do valor. Isso não vai acontecer na nossa gestão. E nós vamos garantir a transferência de renda. Vamos ter parcerias com SEASAs, nós vamos combater o desperdício, nós vamos trabalhar com organizações do terceiro setor para fazer com que o alimento chegue na ponta. Além disso, com relação a medicamentos, nós vamos trabalhar muito com a tecnologia, com a telemedicina, e isso vai facilitar a dispensação de medicamentos. O medicamento vai chegar na ponta da linha e vai ser entregue em casa. Vai ser entregue para o doente, para o hipertenso, vai ser entregue para o diabético, porque o uso da tecnologia